Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos para a conclusão sobre a sociologia de Durkheim. E assim encerramos o conteúdo programático desse semestre e bimestre. Bom, aí nas posições metodológicas, então na regra do método sociológico, constitui um esforço sistemático em vista da elaboração de uma teoria da investigação sociológica, né? Então, no final, a posição metodológica de Durkheim é, por conseguinte, estritamente sociológica, a partir do ponto que se torna difícil enquadrá-lo numa determinada corrente sociológica sem correr o risco de tomar a parte pelo todo. Então, ele vai, assim, por exemplo, na sua tipologia social evolutiva, no meio aí, para compreendê-lo, é preciso levar em conta o ambiente intelectual do século XIX, quando surgiu principalmente na Inglaterra, mergulhada no industrialismo, uma reação contra a concepção mecânica da sociedade. Fruto desse mesmo industrialismo, e na qual a divisão do trabalho se apresentava como uma grande conquista do espírito inventivo do homem. Essa reação visava, antes de tudo, a uma valorização do homem para superar a excessiva valorização da máquina. Nós estamos no contexto da Revolução Industrial. Qualquer tentativa de simplesmente explicar o social pelo orgânico esbarraria com preceitos metodológicos explicitados nas regras. Então, ao concluir as regras do método sociológico, Durkheim sintetiza seu método em 3 pontos básicos. Primeiro, a independência de toda a filosofia, a tradução, dá uma autonomia para a sociologia como ciência. Então, não é um apêndice de um pensamento filosófico, mas ele tem método, ele tem campo, ele tem objeto, tá? Por isso, a letra B aí, ele é objetivo, né? Então, o método que Durkheim propõe, ele é objetivo, ele é científico, é exclusivamente sociológico. E os fatos sociais são, antes de tudo, coisas sociais. Então, aquilo que nós já explicamos, ele é independente tanto das consciências individuais, como também ele é independente do cientista, do sociólogo que está estudando. Então, o que Durkheim proporciona ao montar essa regra do método sociológico? Ele dá uma independência para a sociologia como ciência. E aí procura dar-lhe uma personalidade independente. Como diz aqui, fizemos ver que um fato social não pode ser explicado senão por outro fato social. E, ao mesmo tempo, mostramos como esse tipo de explicação é possível ao assinalar no meio social interno o motor principal da evolução coletiva. Como nós vimos suicídio na última aula, aquilo é um modelo perfeito de como o Durkheim trabalha. Primeiro, o suicídio ele é social, dá para trabalhar ele de maneira objetiva, dá para trabalhar o suicídio de modo sociológico independente das consciências individuais. E aí é possível, então, se é independente das consciências individuais, se está no geral da sociedade, então o suicídio é um fato social. Trabalhá-lo como coisa, tradução, e trabalhar o suicídio em si, e não de um viés psicológico, porque aí seria outra ciência, né? Então ali fica claro como que... E aí se tem suicídio egoísta, suicídio anômico, fatalista, etc. Então, pela comparação de um com o outro, então a integração maior na sociedade ou a integração menor na sociedade é que provoca o suicídio. Então, nessa proposta, ele vai comparando um fato social, um suicídio, com outro fato social, que é outro suicídio, ele vai aí
classificando e fazendo o seu estudo sociológico. Tá? A sociologia não é, pois, o anexo de qualquer outra ciência. É ela mesma uma ciência distinta e autônoma. Isso daqui é palavras dele. E o sentimento do que tem de especial. A realidade social é de tal maneira necessária ao sociólogo que apenas uma cultura especialmente sociológica pode prepará-lo para a compreensão dos fatos sociais. Por quê? Esse exercício da sociologia. Então, repara que a diferença com Comte. Enquanto Comte via a sociologia como um grande guarda-chuva de todas as outras ciências, como o pináculo de todas as outras ciências, Durkheim não. Durkheim vai ver a sociologia independente das outras ciências e com essa autonomia, nem presa a qualquer tipo de filosofia. Virando a página, outras caracterizações comumente feitas por Durkheim enquadram-no como sociólogo e ou positivista. Então, essa ligação com Comte. Sua caracterização como sociologista, tal como faz Sorokin, por exemplo, coloca ao lado de Comte e serve, sobretudo, para marcar sua linha divisória entre Durkheim e Tarde, este caracterizado como psicologista. Então, Durkheim, na medida em que desenvolve sua teoria mediante a adoção de conceitos básicos de coerção, solidariedade, autoridade e representações coletivas, está na realidade fundamentalmente preocupado com a manutenção da ordem social. Essencialmente individualistas e em linha com a tradição liberal do século XIX, na medida em que o indivíduo busca sua realização pessoal, sobretudo a riqueza, estará contribuindo para o bem-estar social. Então, ele vê a sociedade como esse corpo solidário, e nesse corpo solidário, uma parte vai ajudando a outra, mesmo que a pessoa vá procurando a sua dimensão individual. No próximo, Parsons ressalta que a metodologia de Durkheim é do positivismo sociologista. A herdeira espiritual de Comte, seu positivismo implica o ponto de vista que a ciência positiva constitui a única posição cognitiva possível do homem face à realidade externa. Então, essa veio a ciência social, a sociologia, como uma verdadeira ciência. Ele elevou o fator social ao status de elemento básico e decisivo para explicar os fenômenos que tinham lugar no reino social. E que o social só se explica pelo social. Então, essa é a outra característica durkheimiana. O social só se explica pelo social. Qual a diferença aqui com Comte? Comte vai fazer a física social, ele vai pegar aquilo que dá a estrutura das ciências exatas e vai aplicar a sociologia. Então, aqui é apesar de muita coisa em comum com Comte, aqui é um divisor de águas. Então, Durkheim não. Durkheim vai falar, o reino social é dentro desse reino social que vai ter a explicação, e o social só se explica pelo social. Então, eu vou explicar o suicídio, por isso a eliminação da doença mental. Eu não vou explicar o suicídio através da doença mental. A minha linha não é psicológica, a minha linha é sociológica. Então, este é o ponto de partida para Durkheim explicar. O social só se explica pelo social. E que a sociedade é um fenômeno sui generis, quer dizer, em si, independente das manifestações individuais de seus membros componentes. Então, ele vai trabalhar a realidade de consciência social. Então, a sociedade ela possui a sua consciência, o fato social possui a sua autonomia e a pessoa é formada e socializada por essa consciência social. Portanto, as suas relações também vão estar muito determinadas por essa mesma consciência social. Tá? As concepções correntes, vulgares ou não, a respeito de um fenômeno que apresentar a sua própria solidamente construída em termos coerentes com interpretações estritamente sociológicas. Após a análise e a interpretação dos dados empíricos,
a discussão teórica do problema é retomada com vistas a chegar em conclusões. Então, eu parto do empírico, eu vou pegar, como no suicídio, ele vai pegar estatísticas, vai analisar, e a partir dessas análises, da comparação, lembrar que a metodologia é comparativa, ele vai ter as suas conclusões, o social pelo social. Então, vamos aí no esquema teórico, esse esquema que está aí na última parte dessa parte aí que fala de Durkheim. Então, esse esquema tá toda a teoria de Durkheim aí, tá? Da esquerda para a direita, a dinâmica social, de cima para baixo, a estática social. Que nós não vamos entrar, que é a sociologia, fisiologia social, lá embaixo a morfologia social. Primeiro, explicar aquilo que nós já falamos, estamos citando desde o início, mas que agora chegou a hora da gente tornar isso mais claro, que é a solidariedade social. Então, o primeiro trabalho de Durkheim, aí sociologicamente falando, vai ser a solidariedade social. Então, ele vai trabalhar o quê? Nós somos dependentes em matéria social. Então, nós, como seres humanos, nós temos a dependência de um para com o outro. E dá para ver agora até por essa pandemia, quer dizer, como essa convivência social vai trazer consequências, tanto benéficas quanto maléficas, né? Quer dizer, uma pessoa que no corpo da solidariedade social, ela não se protege, não protege os outros, ela infecta todo mundo. E ao contrário também. Só que Durkheim, ele vai ver que nem todas as sociedades são iguais, né? Então, ele vai trabalhar essa dimensão da solidariedade mecânica, solidariedade orgânica. E repare que vai estar lá a moral lá em cima e a divisão do trabalho embaixo. A moral vai determinar a consciência coletiva. E quanto maior a presença da consciência coletiva na consciência individual, é o que a gente chama de solidariedade mecânica. Então, onde a gente encontra isso? Em sociedades pequenas, por exemplo, uma tribo. Numa tribo, aquilo que é moral, que é a lei da tribo, vai determinar de tal forma a convivência que a solidariedade de um para com o outro é mecânica. Mecânica no sentido de automática. Essa solidariedade ela vai acontecer de tal forma que não há consciência individual, mas ela é muito pequena. Então, a convivência social ela é determinada por aquilo que a sociedade determinou. Então, quando a gente deu o exemplo do suicídio altruísta, em que o idoso na tribo, ele chega a uma certa idade, ele vai embora para morrer, não há problema de consciência, porque ele simplesmente ele está com a consciência coletiva presente nele de tal forma que é um dever dele para com a tribo se matar. Tá? Então, isso também pensar em casamentos, pensar em uniões, pensar na educação dos filhos, tudo é feito nessa sociedade pequena que é a tribo, de tal forma que o social determina plenamente a convivência social. É possível trazer essa solidariedade mecânica para uma grande sociedade, tipo da sociedade paulista, por exemplo, paulistana? Impossível. Então, aí Durkheim vai trabalhar o outro tipo de solidariedade, que é a solidariedade orgânica. A consciência individual ela é muito mais preponderante na solidariedade orgânica do que na solidariedade mecânica. Então, o que se vive, então? A divisão do trabalho, que é, por exemplo, olha a nossa sociedade paulistana, quer dizer, olha a cidade de São Paulo. São 12 milhões de habitantes. Então, o que determina a convivência social? O que determina são as leis, quer dizer, na medida que a pessoa não fizer, ela simplesmente vai ser presa, vai ser punida, tá? Mas como que funciona? Então, transporte público, mercados,
o comércio, a indústria, o transporte, eles são organizados de tal maneira, e aí pela lei do mercado, pela intervenção do Estado mínima, né? A sociedade vive baseada na divisão do trabalho. Então, se eu uso uma roupa porque ela foi cultivado o algodão, por exemplo, foi beneficiado esse algodão, foi fornecido para a indústria têxtil, foi trabalhado em tecido, vai para a indústria da confecção, é trabalhada na confecção, vai para o atacado, lá é vendido para o varejo e no varejo eu compro. Então tem uma cadeia aí que envolve muitas pessoas, mas que também são supridas por outras cadeias de alimentação, por exemplo. Então, essa complexidade da divisão do trabalho é o que Durkheim estudou lá na divisão do trabalho social, tá? Na solidariedade social. Então, olha aí na tabela como essa orgânica liga-se com o indivíduo. Com o indivíduo. Então, enquanto a presença da consciência coletiva na solidariedade mecânica ela é total, a ponto da pessoa agir como de forma automática, respeitando a sociedade como um todo, na solidariedade mecânica isso já não acontece. Então, o que vai acontecer é a coerção através de leis e a divisão do trabalho é que vai determinar como as pessoas vão viver e conviver, tá? Por isso, aí ligado à sociedade, né? Tanto a solidariedade mecânica como a orgânica estão dentro da sociedade, mas reparemos que a presença de solidariedade mecânica dentro de sociedades grandes como uma sociedade como a capital paulista, sim, tá? Então, há processos em que igrejas, clubes ou certas sociedades menores, como a família, pode exercer para os seus membros uma certa solidariedade mecânica. Por isso o desafio de educar filhos numa cidade como São Paulo, por exemplo. Então, há o processo de ter uma consciência coletiva forte dentro de uma família, de um clã, mas isso é quebrado pela sociedade no geral. Pensemos no êxodo rural que aconteceu principalmente na década de 60 e 70. Então, a pessoa que vivia numa vilinha lá no Nordeste, que tinha uma sociedade pequena, com uma consciência coletiva muito influente, muito presente. Então, a sociedade funcionava ali dessa forma, mecânica, tá? Em que o controle social ele é exercido de maneira muito profunda. De repente, essa pessoa vem e cai numa sociedade de estrutura de solidariedade social orgânica, a consciência individual não está muito bem formada, essa pessoa ela se torna vítima dentro de uma sociedade desse tamanho. É o caso, por exemplo, do Mato Grosso do Sul, da embriaguez de povos indígenas, por exemplo, pessoas de indígenas que vêm de uma solidariedade mecânica, entram no contato com a sociedade maior, não consegue administrar isso, então vai a pessoa se perde. Então é muito interessante analisar a sociedade dessa forma, porque aí eu vou tendo a verdadeira posição, saber como que eu fui educado, como que esse processo acontece. Repare que tudo aponta aí para a sociedade maior, né? Enquanto, olha a flechinha da sociedade para a consciência coletiva, a consciência coletiva é a presença da própria sociedade, mas quando é dentro da solidariedade orgânica, tem que ter coerção. É só através da coerção que o indivíduo vai poder viver. Tá? Por isso também, grupos e instituições coagem o indivíduo. E aí vai ter, essa coerção vai vir da sociedade, mas também de grupos com relação ao indivíduo.
E repare aí, olha lá embaixo, à direita, o suicídio. Quando ele é... bom, vamos mais para frente, porque aí vai explicar o altruísta, né? Na sociedade vai haver as representações coletivas. E principalmente através, aí no caso da religião, que é o sagrado e profano. Tá? Porque a religião é que trabalha mais com o simbólico. Agora, a religião, na reta aí da consciência coletiva, ela vai ter uma influência infinitamente maior. Então, as representações coletivas que vêm do sagrado da religião, ela vai inculcar na consciência individual e ela vai ser esse instrumento, muitas vezes, de colocar nas consciências individuais a presença da consciência coletiva. Enquanto na solidariedade orgânica, a religião é vivida de forma muito mais individualista. Essas representações coletivas também vai estar no direito, né? Então, o direito, tanto restitutivo como representativo, vai controlar esta sociedade, que vai lá apontar para a coerção do indivíduo. Então, é o direito que vai organizar a sociedade e que vai garantir a convivência do indivíduo e da solidariedade social. Então, vamos lá para o suicídio. Então, olha ali, se o indivíduo tem a primazia dentro da solidariedade orgânica, se há uma absolutização do individual, vai surgir a figura do suicídio egoísta, tá? Que é a pessoa pensando somente em si, o fechamento para o relacionamento social. Quando a primazia do grupo e da instituição, e isso daí é muito mais na consciência coletiva, essa presença é muito forte da consciência coletiva na pessoa, então ela vai se suicidar por altruísmo, em função do outro, por causa da presença da consciência coletiva na pessoa. Quando o direito desaparece e a organização social desaparece, o chão sai debaixo da pessoa, ela fica entregue a si mesma, então vai surgir o suicídio anômico, tá? Então repare que como a teoria da solidariedade social, ela vai influenciar tanto a visão de solidariedade mecânica como orgânica, que vai ver como é o papel da religião e aí a teoria de Durkheim sobre o suicídio. Então aqui dá para ver como foi também a evolução do pensamento de Durkheim. Ele trabalhou no lado esquerdo, primeiramente solidariedade social, deu as regras aí da morfologia social e da fisiologia social das regras do método sociológico e aplicou isso com relação ao suicídio e na religião das formas elementares da vida religiosa. Então, essa é a evolução também da teoria sociológica durkheimiana, como ela se estruturou, tá? No segundo parágrafo aí, então o leitor pode encontrar no esquema os principais elementos contidos na teoria durkheimiana, mas evidentemente não encontra ali suas formulações, porque obviamente é o que está na sua teoria. Estas podem ser encontradas nos textos selecionados, como nós já vimos, por isso que termina com isso. Não encontra ali suas formulações. Estas podem ser a obra de Durkheim e no esquema em foco, onde as vinculações entre as partes selecionadas da obra podem ser vistas, ainda que esquematizadas, o que a um só tempo defeito e qualidade do esquema. Assim sendo, o esquema não explica propriamente a teoria, mas é explicado por ela, ou pretende sê-lo, na forma em que foi graficamente construído. Então, o que o gráfico aqui ajuda? A ter uma visualização geral da teoria sociológica durkheimiana. Então, isso daqui é bom ter esse tipo de esquema, porque nos ajuda a entender o quê? A relação entre a teoria. Senão eu fico
isolando, né? Quer dizer, eu fico o fato social de um lado, eu fico estudando a religião do outro, o suicídio do outro, mas eu tenho que entender como isso funciona com relação ao campo que é a própria sociedade, que está bem no centro desse esquema, tá? O esquema pretende, como eu já falei, diacrônico e sincrônico. Por quê? Diacrônico através do tempo, sincrônico ao mesmo tempo. Porque por se supor que ambas as diretivas podem ser encontradas na teoria sociológica de Durkheim. Então, solidariedade social é o ponto de partida da teoria, como também, como eu já expliquei, é o ponto de partida da evolução dela. Tá? No próximo parágrafo, essas normas impessoais do pensamento e da ação são aquelas que constituem o fenômeno sociológico. Elas exprimem de maneira como se manifesta a inteligência e a vontade coletiva. Vamos lá embaixo no resumindo. Em síntese, a obra sociológica de Durkheim é um exemplo de obra imperecível, aberta, não a reformulações, mas a continuidades. Por quê? Porque o que ele forneceu de estudo por isso que é isso que a gente chama de clássico, né? Ele é um clássico da sociologia porque é atualíssimo aquilo que ele escreveu e que marca a etapa mais decisiva da consolidação acadêmica da sociologia. Sua maior qualidade talvez seja a prioridade do social na explicação da realidade natural, física e mental em que vive o homem. Então, ele consegue explicar essa convivência do homem em sociedade e como isso se produz. E constitui um modelo do produto sociológico cujo consumo não se esgota na leitura, mas continua a fruir nos produtos de seus discípulos e leitores. Se ela apresenta lacunas, a ausência das classes sociais é um exemplo, isto não diminui o seu valor, porque também vamos colocar bem claro, Durkheim também podia estudar tudo. Tá? Essa falha, bem como a ausência da pesquisa de campo, porque era assim que se pensava no tempo dele, notada por Kreuber, não seriam antes fruto de indagações e preocupações posteriores a ele, e não propriamente seu tempo, porque no tempo dele é assim que se estudava. Tá? É curioso que dois críticos mais severos de Durkheim achavam-se nos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial, justamente quando a sociologia moderna deslancha suas grandes contribuições renovadoras, que não deixam de reconhecer uma posição proeminente de Durkheim. O fato importante a ressaltar é que a sociologia só se desenvolve e se completa na medida em que assimila as contribuições de seus grandes mestres, que é Comte, como princípio somente, Durkheim e Max Weber, e, no caso, a sociologia que há em Karl Marx. O mérito creditado a estes está, sobretudo, em proporcionar a todos nós, seus discípulos, uma série daquilo que Merton repete de Salvemini, os libri fecundatori, capaz de aguçar as faculdades dos leitores exigentes. Tá? Então, essa atualidade da sociologia dele demonstra como tudo isso que Durkheim estudou, mas ele não estudou tudo, mas ele deu uma base para isso. Né? Então, aí, como nós estudamos, vimos aquilo que é o tempo, a influência do tempo sobre ele, principalmente a Revolução Industrial, o vazio que ficou entre Comte e Durkheim, as influências de Comte sobre Durkheim, mas também aquilo que ele se torna independente dele, tá? Solidariedade social, que vai desembocar nas regras do método sociológico, que vai estudar suicídio e as formas elementares da vida religiosa. As formas elementares nós não falamos muito, porque vai ser o quarto bimestre, quando estudarmos a sociologia da religião, e aí vamos nos aprofundar nessa dimensão das formas elementares da vida religiosa. Então, isso daí vai ser a matéria para a prova, Comte e Durkheim, de modo que possamos aí aprender a analisar
principalmente pela metodologia dele, que é o comparativo, o social pelo social, fato social como coisa, a coerção e todas aquelas outras características. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.